Com a graça e a bênção de Deus, queremos iniciar mais este culto da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Porto Alegre. Um carinhoso abraço aos de longe e aos de perto. Queremos todos juntos cantarmos, louvando ao nosso Deus, o hino 389, Estamos no Mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Queremos iniciar em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, quero te convidar para neste momento fazermos a confissão de nossos pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações e omissões. Buscamos o refúgio de tua infinita compaixão, implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. A leitura da epístola está registrada na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 17 a 25. Assim escreve o apóstolo Pedro: Quando oram a Deus,
Vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Assim termina a leitura da epístola. Queremos cantar o hino Os que Amam Deus. Os que
leitura do Santo Evangelho, nós o temos conforme Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram a Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão.
Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Com toda a cristandade, nós queremos fazer a confissão de nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à reflexão, nós queremos cantar o hino 321. Quero estar, Jesus, contigo. Quero estar, Jesus, contigo, e onde fores te seguir. És o meu fiel amigo, só a ti irei seguir. És autor da minha vida, de minha alma benfeitor, toda força para a lida vem de ti, ó Salvador. Quem seria semelhante a Jesus no seu amor, que na cruz agonizante se tornou meu Redentor? Sei que devo dedicar-me ao que a vida deu por mim, e que devo declarar-me fiel a Cristo até o fim. Sou por ti acompanhado na alegria e na amargor. Quero estar, pois, ao teu lado para sempre, ó bom Senhor. Eu espero o teu chamado a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado quem confiar somente em ti. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine agora que queremos meditar nas palavras do Evangelho de hoje. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Em nome de Jesus, amém. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é reconhecer que Deus está perto e caminha ao seu lado. Deus está tão perto quanto a sombra, diz o Salmo 121, lá no versículo 5. O Senhor é como a tua sombra à tua direita. Porém, o ser humano não consegue por si só perceber a presença de Deus. É necessário que Deus se faça perceber. Até mesmo os cristãos precisam da ajuda de Deus para isso, para conseguirem perceber que Deus está perto. O caminho de Jerusalém para Emaús tinha uma distância de 10 quilômetros. 1h30, 2 horas de caminhada.
Ali, 2 seguidores de Jesus andavam cabisbaixos, conversando sobre tudo o que havia acontecido com seu mestre. De repente, diz o texto bíblico, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. O próprio Jesus, naquele domingo da Páscoa, da ressurreição, caminha com aqueles 2 homens. O evangelista Lucas diz que alguma coisa não deixou que eles reconhecessem Jesus. Além da dificuldade humana em perceber Deus, com certeza o corpo ressuscitado de Jesus estava diferente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 a 44, o apóstolo Paulo fala do corpo das pessoas no dia da ressurreição. E a partir disso podemos ter uma ideia sobre o corpo de Jesus naquele domingo da ressurreição. Diz Paulo, quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, diz Paulo, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. Cremos que o corpo ressuscitado será o mesmo corpo, porém diferente, transformado. É isto que significa, nas palavras do apóstolo Paulo, o corpo espiritual. Um corpo que vai ser físico, concreto, que vai se poder tocar, mas um corpo que não estará mais preso às leis da física, de tempo e de espaço. Talvez aqueles 2 seguidores de Jesus não tenham reconhecido Jesus por isso. O corpo de Jesus provavelmente estava diferente. O corpo ressuscitado. Outra possibilidade é o fato de não lhes passar pela cabeça que Jesus pudesse estar ali, já que tinham presenciado a sua morte na cruz. É possível também que a tristeza ou a frustração pela morte de Jesus tenha dificultado mais ainda as coisas. Havia uma expectativa dos seguidores de Jesus de que ele fosse o libertador da nação de Israel. Eles mesmos disseram isso no texto de hoje, no versículo 21. A nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. E esse libertador havia sido pregado em uma cruz. Ou seja, aqueles 2 homens estavam frustrados, tristes, e talvez a tristeza possa ter impedido deles terem reconhecido Jesus. Um desses fatores, ou todos eles, podem ter impedido que estes homens reconhecessem Jesus ressuscitado. Poderíamos dizer que também neste tempo que estamos vivendo, muitas expectativas foram frustradas. Assim como os discípulos, o povo de Israel, aguardavam o libertador e muitos colocaram expectativas em Jesus e Jesus morreu em uma cruz e estavam frustrados, assim também nos dias de hoje, nesses tempos de pandemia, projetos, negócios, viagens, casamentos, portas fechadas, o medo do amanhã tem feito muitos de nós andarmos cabisbaixos, tristes e frustrados. E nesta situação também corremos o risco de não enxergarmos Deus ao nosso lado, caminhando conosco como Ele promete. Interessante que Jesus não se apresenta de imediato para os 2 discípulos lá no caminho. Jesus poderia ter dito para eles: vocês não estão me reconhecendo? Sou eu, olhem para mim. Não, Jesus age diferente. Ele caminha ao lado deles. Ele escuta aquilo que lhes pesava e faz algo muito mais interessante.
aquece os corações daqueles dois homens com a palavra de Deus. Diz o evangelista Lucas que Jesus, no caminho, começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam a respeito dele, as promessas do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Neste tempo de frustrações, tristezas, dúvidas, Deus caminha ao nosso lado, mesmo que muitas vezes não percebamos ou não reconheçamos isso. Ele caminha e nos traz de formas diferentes a sua palavra, a sua voz, para aquecer os nossos corações, levantar nossas cabeças e nos trazer esperança. Pela sua palavra, Cristo vem nos lembrar hoje que Ele está no comando. Ele vem nos lembrar de que nada nos faltará. Ele vem nos lembrar de que tudo guiará para o nosso bem. Principalmente, Ele vem nos lembrar que nos ama com um amor tão grande que foi capaz de abandonar o céu e se tornar um de nós para carregar as nossas falhas sobre si em uma cruz. O apóstolo Pedro diz na epístola de hoje: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Eu fico imaginando em quanto tempo aqueles dois homens voltaram para Jerusalém depois que Cristo partiu o pão e desapareceu diante deles. Quando perceberam que era Jesus, a alegria deve ter tomado conta de seus corações, o espanto, o coração ardendo, o calor. Com certeza, em 1 hora, ou menos de 1 hora, eles devem ter feito o caminho de volta. A alegria estava de volta aos seus corações. Deus também quer nos alegrar neste tempo, quer levantar nossas cabeças. E Ele quer nos lembrar pela sua palavra de que Ele está sim caminhando ao nosso lado. Tudo vai dar certo. Permitam que a palavra de Deus aqueça os vossos corações e os encha com alegria e esperança. Pois é isso que Deus quer fazer. Deus quer nos consolar com a sua presença. E Ele está presente. Mesmo que muitas vezes não o reconheçamos ou não percebamos, Deus sempre está presente. Convide Deus, através de sua oração, abrindo a sua palavra para que participe da sua vida no seu dia a dia. E com certeza esta palavra vai aquecer também o seu coração. Que Deus nos abençoe, na certeza de que Ele está caminhando ao nosso lado. Amém. Nós queremos neste momento falar com Deus em oração. Lembramos com muita alegria os aniversariantes da semana. Gostaríamos de convidar, conforme temos em nosso calendário, a cada mês e a cada semana os aniversariantes, que os membros da congregação olhassem esses nomes, orassem pelos aniversariantes e quem sabe até dar uma telefonada ou mandar uma mensagem nesse tempo em que estamos em isolamento ainda. Nós queremos também com alegria lembrar o nascimento nesta semana da Luísa Knevitz Steit. Ela é filha do Gabriel e da Gabriele e ela será logo depois do nascimento submetida a uma cirurgia no coração. Colocamos aos cuidados de Deus o nascimento da pequena Luísa.
Também nós queremos lembrar a situação que nós vivemos aqui em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país e no mundo, as muitas pessoas que faleceram. Lembramos neste momento uma família muito querida da nossa congregação, não são membros da nossa comunidade, mas são conhecidos de famílias aqui. No dia 1º de abril, o pequeno Joãozinho, o João Miguel Pinheiro Rodrigues, havia completado seus 6 anos. Ele estava lutando contra um câncer no cérebro, estava internado no Paraná e veio a falecer. Queremos lembrar também nas nossas orações estas famílias enlutadas, todas as famílias enlutadas, e pedir que Deus console, oriente e coloque sua mão de amor sobre cada um deles. Nós queremos também lembrar nas nossas orações esta situação que vivemos, especialmente no nosso estado, a seca em nossos municípios, e que Deus envie bênçãos do alto, através das chuvas, para a manutenção do homem e da mulher lá no interior, no campo, do alimento que produzem, da vida que eles têm, e os reflexos aqui nas cidades que acontecem. Falamos com Deus em oração. Ó bondoso Senhor Jesus, a Ti rendemos honra e louvor por teres vencido o pecado, reconciliando-nos com Deus e preparado o caminho da vida eterna. Honra e louvor rendemos também pela Tua morte, que aniquilou a nossa morte, e pela Tua ressurreição, que trouxe salvação e vida para nós. Honra e louvor a Ti, que misericordiosamente apareceste aos Teus discípulos e amigos após a Tua ressurreição, enchendo seus corações entristecidos com alegria e muito conforto. Rogamos agora que Te reveles também a nós e a toda a cristandade com paz e alegria. Nossa gratidão por todos os aniversariantes, por todas as crianças que estão nascendo, pela cirurgia no coração da pequena Luísa que vai nascer, por todas as crianças que serão submetidas a internações, por todos aqueles que voltaram do hospital e estão bem, pela alegria da saúde restabelecida, por todas as famílias enlutadas, especialmente na lembrança do pequeno João que faleceu. Tenhas cuidado dos pais, dos avós e de toda a família, e que o tenhas lá na tua casa, no céu. Queremos também pedir chuvas de bênçãos dos céus, para o cuidado material de todas as nossas famílias. Abençoa também o nosso Estado, através do serviço, da educação, da segurança e de todas as atividades essenciais para a vida de cada um de nós. Permite, querido Jesus, que pela renovação operada pelo Espírito Santo, possamos ressuscitar todos os dias da escravidão do pecado e dedicar-nos eternamente ao Teu serviço e louvor. Tu que és a força dos fracos e o consolo dos aflitos, não permitas que desesperemos na hora da provação ou duvidemos da Tua presença. Sê o permanente companheiro de nossa jornada e o convidado principal de nossos lares. Abençoa o pão nosso de cada dia. Concede-nos paz e preserva a alegria da Páscoa em nosso coração. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Queridos amigos que estão acompanhando os cultos, as devoções semanais pelas redes sociais, queremos agradecer a participação de cada um, pedir que Deus abençoe essa nova semana na vida de cada um e também pedimos às famílias, aos filhos, que olhem pelos pais, pelos mais velhos, no sentido de que aqueles que não estão conseguindo acompanhar pelas redes sociais as pessoas mais velhas, que vocês possam avisar os vovôs de que na televisão, durante a semana, no horário das 5h30, nós temos na Ubra TV, temos um momento devocional, promovido pela Ubra, e também nos domingos, às 8 horas da manhã, também temos 1 hora de estudo bíblico, promovido por um pastor também da Ubra. Divulguem isso para as pessoas idosas que não têm acesso às redes sociais. Esse é o nosso pedido. Um abraço a todos, boa semana e Deus abençoe. Queremos finalizar este momento de culto cantando um hino que foi feito com base no Evangelho, naquele convite que fizeram os discípulos de Emaús para o Senhor Jesus. Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. É o hino 403 do Inário Luterano. Nós queremos finalizar cantando este hino. Conosco fica, ó Deus. Conosco fica, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, e Senhor convém que nos socorra a tua proteção. Ó, vem fazer conosco a habitação. Vem revelar-te a nós, Jesus Senhor, Divino Mestre, Rei e bom Pastor. Ó, guia forte, amparo em tentação. Vem, vem fazer conosco a habitação. Presente estás nas trevas ou na luz, não há perigo andando com Jesus. Medo e pavor jamais existirão, onde meu Deus fizer habitação.